Descansar ultimamente tem virado sinal de fraqueza. Se você descansa, se você não faz nada, se você não é produtivo 24/7, você é um fraco, você não aguenta. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar como que descansar pode ser um superpoder, pode fazer você ter a vantagem sobre as pessoas e se torne muito mais produtivo através do descanso. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre descanso físico e depois eu vou falar sobre descanso mental, tudo bem? E no meio disso tudo eu vou passar uma lição que eu acho muito importante, para que você consiga aplicar o que eu vou te ensinar aqui. Entre o físico e o mental eu vou passar essa lição. E aqui eu quero deixar muito claro que o que eu vou trazer aqui são algumas coisas que, além de aplicar na minha vida, eu tenho conversado com amigos, eu tenho visto pessoas fazerem, para tentar se manter mais cansado, para conseguir ser mais produtivo. Porque a gente hoje em dia vive uma ode a você estar o tempo todo tentando performar na máxima, e a grande verdade é que isso tem um prazo de validade. Essas histórias das pessoas que dormem pouco, os bilionários que dormem pouco, cara, vários estudos científicos já mostraram que é impossível você se manter nesse pique, dormir 4 horas por noite. Não existe isso. Tem pessoas que conseguem dormir menos, tem pessoas que conseguem dormir mais, que precisam mais de sono, mas todo mundo precisa descansar. E eu vou começar aqui pelo físico. Ontem eu estava ouvindo um podcast do Cal Newport, que escreveu Trabalho Focado, Tão Bom Que Não Possa Ser Ignorado, outros livros sobre produtividade, de uma forma slow productivity, que ele chama, né? E é legal que ele trouxe o exemplo de um professor de corrida, um técnico de corrida, que treinou vários corredores, não de velocidade, corredores de 10, 15, 20 km. E esse professor disse que os atletas de alto nível, eles não estão sempre performando no máximo. Eles têm ao longo do ano períodos em que o treino deles abaixa, que eles correm menos, que eles fazem uma carga de esforço menor. Geralmente perto até de grandes competições, eles dão uma reduzida justamente para fazer com que o corpo deles não chegue totalmente estressado para aquele final. E aí ele cita um exemplo que eles não param de treinar, logicamente, mas eles reduzem a um ponto que eles consigam manter o que eles já ganharam, né, a resistência e tudo que eles ganharam, sem perder performance, perfeito? E um exemplo da minha vida foi que durante os primeiros 75 dias do ano eu fiz o desafio 75 Hard, que eu treinava 2 vezes por dia, seguia a dieta muito certinho, não comia doce, tava... Cara, e aí o meu corpo logicamente cobrou. No mês seguinte eu não corri todos os dias, eu fiz exercício físico, mas não fiz 2 treinos por dia. Eu percebia que nos últimos eu tava tendo muita cãibra à noite, acordava à noite com cãibra, minha panturrilha e tudo mais, porque meu corpo tava sendo levado a um estresse muito grande. E depois eu dei uma abaixada nisso e depois voltei. Eu já tô correndo mais, tudo mais, mas não naquele nível que tava, justamente porque a gente não consegue manter por muito tempo. Tudo bem? Sobre a parte física, eu vou trazer aqui, cara, que o principal pra parte física, pra você se recuperar, é dormir. Isso não tem segredo. Cara, é impossível você descansar o seu corpo se você não dormir. A mente, não basta só dormir. Eu vou falar disso na parte da mente. Mas o corpo, você precisa descansar. Dormir para poder descansar o corpo. Tudo bem? E aqui tem um ponto muito importante que é: todo mundo precisaria dormir mais do que dorme hoje. Eu durmo de 7 a 7 horas e meia. Eu precisaria dormir 8 horas. Talvez mais. Então, eu gosto de levar isso em conta porque você tem que pensar sempre que eu precisaria dormir mais do que eu tô dormindo hoje. Se você tiver isso sempre na cabeça, você vai procurar melhorar a sua relação com o sono. Se você tá dormindo pouco, se você tá indo dormir tarde, pense que você precisa melhorar a sua relação com o sono, você precisa dormir mais. Pode ser que você já esteja dormindo o que seu corpo pede, mas coloque isso na cabeça porque eu coloquei isso, então eu sempre tento melhorar a minha relação com o sono para dormir um pouco mais. Dormir 7 horas e meia, 8 horas, para estar sempre descansado e performar no melhor.
E como que você faz para dormir mais? Não adianta só acordar hoje e falar, hoje eu vou dormir mais. O seu corpo não está acostumado com isso, o seu cérebro não está acostumado com isso. Você precisa fazer algumas mudanças para conseguir chegar lá. O que geralmente a gente chama esse tipo de mudança é higiene do sono. Eu comecei a fazer higiene do sono há alguns anos e eu percebi o quanto que o meu sono, por mais que eu não esteja dormindo 8 horas e meia, ele é muito mais restaurador do que era antes. Muitas vezes eu dormia mais e acordava cansado. Sabe essa sensação de dormir e acordar cansado? Dormir e acordar exausto. Essa sensação é quando seu sono é ruim. E tem vários fatores para o seu sono ser ruim. Não é só dormir muito. As horas que você precisa é dormir com qualidade. Eu indico que você compre um relógio que você consiga marcar minimamente as suas horas de sono ali. Não precisa ser um relógio caro. O meu, por exemplo, ele é um relógio que eu paguei 200 e poucos reais. É da Amazfit. E ele já consegue monitorar bem a questão do sono, assim. Quando eu acordo, quando eu vou dormir, os batimentos, enfim. Ele já é um relógio bom. Ele precisa ser bom, assim. Não pode ser terrível. Por exemplo, a própria Mi Band, aquela que minha esposa tem, ela já tem fizeram alguns testes, ela tem uma correspondência ok, assim. Não é espetacular, mas também você não precisa comprar um Apple Watch. Uma coisa que eu indico, uma dica é você inverter o relógio pro pulso, ao invés de deixar ele aqui em cima, que ele mede melhor. Eu já fiz alguns testes e funciona melhor pra mim. Vamos lá. Por que é importante? Porque você vai conseguir ver a melhora, e geralmente esses aplicativos de relógio têm uma pontuação do seu sono relacionado a algumas coisas, você vai conseguir ver essa melhora, e não só achar. Você pode só pelo sentido de sentir mais descansado, mas é bom que você tenha alguma coisa pra poder ter uma métrica. Vamos sobre higiene do sono. Primeiro ponto de higiene do sono, esse é o mais básico de todos. Você não pode ter o celular próximo da hora de dormir. Não pode ficar olhando o celular. Isso é básico. Eu geralmente chego da academia, lá por 8 horas eu coloco meu celular para carregar lá na cozinha, coloco ele para despertar lá na cozinha e eu não mexo mais nele. É muito importante que você fique livre de telas pelo menos 1 hora. Eu indico mais. O meu é 1h30, até mais, sem tela. Sem nada pra estimular você. Porque isso... Cara, eu lembro que eu fui assistir o jogo 7 da final da NBA esse ano e eu fiquei até mais tarde na tela. Eu fiquei assistindo no celular, assim, deitado na cama, do lado da minha esposa e foi. Eu lembro quanto eu acordei cansado no dia seguinte, porque eu tinha visto o celular até perto da hora de dormir. Nossa, horrível, horrível. Seu cérebro cansa muito, seus olhos cansam. Então é importante que você não use. Outro ponto é usar o filtro de luz azul no seu celular. O meu fica ativado o dia todo. Eu nunca desativo ele. Mas é importante você colocar isso pelo menos a partir ali das 6 da tarde. Todo celular tem essa função, tá? Outro ponto que melhorou muito, muito aqui em casa, e que foi uma briga da minha esposa, foi que a gente trocou as lâmpadas de casa. As nossas lâmpadas eram basicamente lâmpadas frias em todos os lugares, até no quarto. E aquelas lâmpadas normais, aquelas lâmpadas brancas que tu compra. E a gente comprou lâmpada inteligente. E por ser inteligente, ela consegue ter variação de cor. Mas você não precisa comprar inteligente. O porquê que é inteligente legal? Porque você consegue controlar o brilho dela. Então o brilho, por mais que a luz já esteja laranja, use luz quente, tá? Você não mora dentro de um laboratório. Luz branca não é... O quarto não é para ter luz branca. Por mais que a gente tenha uma luz quente normal, é importante que a luz do quarto ela seja fraca. Então, durante o dia a gente pode aumentar a intensidade dela e à noite deixar ela bem mais baixinha, assim. Você percebe muito, muito... Cara, essa mudança talvez seja a mudança mais substancial que eu percebi. Trocou as lâmpadas de casa. O sono vinha antes, a gente já tava com sono lá por 9 horas. Porque você vai diminuindo esse brilho, diminuindo essa luz forte que tá na sua casa e vai começando a ter luz fraca. Durante o dia, a lâmpada inteligente é boa por causa disso. Durante o dia, a sua luz está fria e durante a noite, ali tem uma automação que a partir das 6 da tarde ela reduz assim, ela fica mais fraca e fica laranja, né? Então a nossa luz do quarto fica bem fraquinha. A gente tinha até uma automação que a gente falava a hora do filme, então quando a gente ia assistir um filme, tipo, a luz ficava vermelha assim e ficava bem fraquinha, só pra não ficar na penumbra. E aí, cara, começava a assistir alguma coisa, já dava sono. Então troca as lâmpadas da sua casa, isso não custa caro.
Troca do quarto. A primeira que tu tem que trocar do quarto. Vai investir R$50 numa lâmpada inteligente? Troca do quarto primeiro, perfeito? E antes de dormir, é importante que você faça atividades leves. Eu já falei, cortou o celular. Mas que você faça alguma atividade que seja tranquila de se fazer. Você não vai estudar à noite, perto da hora de dormir, que seu cérebro vai cansar, vai ficar muito pressionado. Ao mesmo tempo, é importante que a academia, se você conseguir, tá? A academia não fique tão próximo da hora de dormir. Eu lembro que quando a gente voltou a fazer academia depois da pandemia, a gente ia pra academia lá por 9, 10 horas da noite. E, cara, eu chegava em casa e era muito difícil dormir, porque eu tava muito agitado por causa do treino. E a gente foi reduzindo. Hoje a gente vai à academia por volta de 6 horas da tarde. Já é muito melhor. Eu não fico o corpo daquela forma, assim, sabe? Que você não consegue dormir, sabe? Eu percebia um mal, eu percebia como o meu corpo ficava, como demorava mais pra dormir por causa dessa questão. Outro fator que eu tenho feito muito recentemente é comer mais cedo. Eu tô jantando muito cedo, geralmente 5, 6 horas. Eu janto antes de ir pra academia. O fator de você comer, se você vai fazer um jantar mais pungente, perto da hora de dormir, é terrível. Seu corpo, você fica pesado, seu corpo tá trabalhando pra aquela coisa. E por mais que você possa sentir sono, tipo aquele sono depois do almoço, o sono não vai ser igual. O seu corpo vai estar preocupado em trabalhar a digestão ao invés de trabalhar o seu sono. Então, tente trazer o jantar, a última refeição do dia, para mais perto, para mais cedo, assim, porque ajuda. Eu percebo isso quando eu como muito tarde, teve um jantar de amigos, alguma coisa, eu percebo que eu demoro mais a dormir. Então é importante que você coma mais cedo. Outro fator é não brigar contra o sono. Eu, quando era mais jovem, eu tinha muito disso, cara, começava a dar sono, eu ficava brigando com o sono, tomava café e tudo mais. Hoje em dia eu não brigo com o sono. No primeiro, eu e minha esposa, a gente tem uma coisa, quando a gente tá assistindo alguma coisa, alguma série, o primeiro sinal de sono, a gente para o episódio ou filme no meio e vai dormir. Não fica brigando contra o sono. Simplesmente deu sono, a gente dorme. Porque o primeiro sinal de sono, o seu cérebro já tá mostrando pro pessoal, você precisa descansar. E quando você vai lutando com isso, você vai produzindo hormônios pra se manter acordado. Então é importante que você não lute contra o sono. Um outro fator é horário fixo para dormir e acordar. Já foi feito um estudo, certa vez, que eles fizeram 2 grupos. Um deles, a pessoa iria dormir sempre no mesmo horário, e o outro grupo, a pessoa iria dormir um tanto de horas em horário separado, e o outro grupo era um grupo de, tipo, as pessoas iriam dormir pouco. Eles descobriram que as pessoas que dormiam pouco tinham um prejuízo gigante, mas as pessoas que dormiam uma boa quantidade de horas, mas que ficavam alternando entre os dias o horário de dormir e o horário de acordar, sofriam muito prejuízo cognitivo. Isso quer dizer o quê? Se você um dia vai dormir 9 horas e acorda às 6, e no outro dia você vai dormir 11 horas e acorda às 9, e você fica alternando esse horário de dormir e acordar, é muito ruim pro seu cérebro. Isso é muito ruim, você fica muito cansado. É por isso que eu mantenho o meu horário de dormir e acordar até mesmo nos finais de semana. Eu acordo todo dia, 5 horas da manhã. Raras exceções, quando eu tenho que ficar até mais tarde, fazer alguma coisa, e aí eu tento dormir pelo menos 7 horas, para também não acordar moído. Mas é muito raro que isso aconteça. Então, se eu vou dormir 9 horas, eu acordo às 5. Se eu for dormir 9h30, eu acordo às 5. Se eu for dormir 10 horas, eu acordo às 5. Sempre ter o horário para dormir e acordar bem próximo ali, dentro de um range de 1 hora no máximo, assim, não ficar mexendo muito. O de acordar eu tento manter sempre o mesmo. O de dormir ele varia um pouco, dependendo do dia, mas tenta diminuir essa variação, tá? É muito importante que você tenha. E mantenha mesmo nos finais de semana. E por último, parar de tomar café tarde. Isso é algo que já há alguns anos a gente vem fazendo, e às vezes minha esposa cobra quando dá vontade de tomar um café. Que assim, cara, 3 horas da tarde, 4 no máximo, você não pode tomar café. Tem gente que toma café à noite. Eu jamais faço isso. Tomar café 6, 7 horas da noite. De vez em quando acontece, a gente sai pra tomar algum café à tarde e tudo mais. Minha esposa já fica me cobrando, não é pra você tomar café, já tá tarde. Então, é importante você parar de tomar café mais cedo, porque a meia-vida do café ele fica no seu corpo durante várias e várias horas. Quando você toma café 6 horas da tarde, a cafeína vai estar no seu corpo meia-noite, você vai estar parecendo um esquilo drogado. Então é importante que você pare de tomar café mais cedo.
Antes de partir para a parte mental, eu vou falar sobre a lição, o pensamento que eu ia trazer entre os dois. E é o seguinte, Mário Sérgio Cortella, certa vez ele falou essa frase, e ela é muito famosa dele, que é: faça o que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se você não conseguir implementar tudo isso que eu te falei, você precisa fazer o que está ao seu alcance hoje. Você precisa fazer aos poucos. Você precisa fazer o que consegue fazer. Um é melhor do que zero, tá? Então, antes de partir para a parte mental, eu quero te propor um desafio que você coloque uma dessas coisas, uma física e uma mental, em prática por semana. Então, na primeira semana você vai colocar um. Você conseguiu fazer na primeira semana? Bem. Não. Conseguiu? Na segunda semana você adiciona a segunda. Não conseguiu fazer na primeira semana? Bem. Continua. Na próxima semana você tenta de novo. E você vai adicionando aos poucos esses hábitos. Eu só consegui fazer isso aqui aos poucos. Primeiro a academia veio para mais cedo, depois eu comecei a comer mais cedo, depois eu toquei as lâmpadas de casa. Foi um passo de cada vez, não foi tudo. Ó, semana agora eu vou ser radical, vou trocar tudo. Não. Vai aos poucos, faça um em cada semana. Escolha um para fazer de físico, escolha um para fazer de mental. E faça um de cada vez. Eu gosto dessa questão da semana porque você vai, olha, fiz bem essa semana, não fiz, você precisa melhorar na próxima. Então você só adiciona quando esse daqui você conseguiu executar bem, perfeito? Vamos partir para a parte mental. A parte mental, cara, é muito importante, porque às vezes eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu falo que às vezes você tem tempo para fazer as coisas, mas você não tem cabeça para fazer as coisas. Por quê? Porque o seu corpo, você não está com sono, você está no fim do dia e tudo mais, mas a sua cabeça está cansada. Ou depois de vários meses trabalhando muito, sua cabeça está cansada. Então, você precisa descansar a mente. O que eu tenho feito, cara, um dia para recarregar. Você precisa ter um dia na semana para recarregar. Eu já disse aqui, eu não estou trabalhando aos domingos, mais em 2025. Você precisa ter um dia para recarregar. Um dia para não forçar o seu cérebro. Se você estuda, por exemplo, minha esposa estuda para concurso, a gente combinou que domingo ela não vai estudar. Eu não trabalho, você não estuda. Durante um tempo a gente estudava até eu trabalhava até meio-dia, ela estudava até meio-dia. Depois a gente falou, cara, não, domingo é o nosso dia para ficar juntos, para recarregar as baterias. E a gente tem percebido uma melhora muito grande na nossa produtividade. Segunda-feira a gente acorda melhor e tudo mais, porque o nosso cérebro está descansado, perfeito? O segundo ponto que eu já falei também na parte física é diminuir o uso de celular, tá? Você precisa usar menos o celular. E é muito importante isso, é muito importante que você use menos o celular. E principalmente vídeos curtos. Vídeos curtos, eles acabam com a sua saúde mental, eles cansam o seu cérebro, porque é muito estímulo por minuto, basicamente não tenho visto Reels, Shorts, TikTok eu não vejo há muitos anos, mas eu basicamente não tenho assistido isso. Eu vejo mais YouTube, vídeos longos, como esse que eu tô fazendo, e é basicamente a rede social que eu mais consumo, né? A plataforma que eu mais consumo. E semana passada, por exemplo, o meu uso de tela ficou abaixo de 3 horas, ficou 2 horas e meia, mais ou menos. E isso porque eu uso a câmera para gravar para vocês todos os dias e também uso o Waze. Às vezes eu ainda tô conhecendo algumas coisas na cidade, então muitas vezes eu preciso usar o Waze. Mas o que eu mais tenho visto é YouTube, sabe? Então é muito... Eu basicamente parei de ver vídeos curtos. Inclusive sábado, sexta ou sábado, eu e minha esposa, a gente ficou 1 hora vendo vídeo curto ali, um do lado do outro, ou num celular só, né? E a gente falou, nossa, fazia muito tempo que a gente não fazia isso. Realmente, porque a gente tem feito outras atividades. Então diminuir o uso de celular e principalmente o uso de vídeos curtos, principalmente nesse dia que você está descansando. Principalmente no seu dia off. Você não vai querer tirar o domingo e ao invés de descansar de verdade, você ficar estimulando o seu cérebro. Outro fator para você descansar, e esse aqui não é só no dia de descanso, é fazer algo sem o seu celular. Fazer algo sem algo no ouvido. Fazer algo em que você esteja 100% presente. Eu e minha esposa, desde começo de 2024, a gente decidiu que não ia mais usar fone na academia. Essa foi uma mudança que melhorou muito a nossa relação dentro da academia, o nosso momento presente. Então, quando a gente vai pra academia, geralmente eu deixo o celular no porta-luva do carro, mas a questão do fone não levo mais. Muitas vezes eu vou correr também sem fone, etc. Mas academia
sem fone, sem fone. Porque se você parar pra pensar, geralmente você tá o tempo todo com alguma coisa no ouvido, sempre pulando de alguma coisa pra outra pra não ficar a sós com seus pensamentos. E quando a gente tá na academia, é um momento em que eu canso o meu corpo e eu percebo que eu descanso a minha mente. Eu descanso a minha mente. E esse é o próximo ponto, justamente. Fazer atividades que cansam o seu corpo, cansam o físico, mas que descansam a mente. Ir pra academia é desde que você não force a sua mente ouvindo música, que você tá estimulando. Não, vai pra academia, foca no exercício, tenta trabalhar essa questão. Faça coisas que o seu físico cansa, por exemplo, correr, e aí você percebe que a sua mente está descansada. É muito importante ter esse tipo de atividade, que você tá treinando o físico, mas você sabe que você tá descansando a mente com ele. Outro fator para você descansar, para você realmente ficar cansado, é usar a sua bateria social. Depois que a gente mudou aqui para Curitiba, a gente tem percebido o quanto que a gente tem visto mais pessoas, feito mais coisas presenciais e tudo mais. Fazer atividades com pessoas, gastar a sua bateria social. Você cansa, às vezes você chega no fim do dia, nossa, passei um dia conversando com pessoa, passei um dia um amigo veio aqui e almoçou, a gente chega cansado. Mas você percebe o quanto que você está mais relaxado. Você não ficou no celular, você não ficou tendo estímulos, você ficou mais relaxado porque você fez algo em que você estava com o momento presente. O seu cérebro não estava pensando 10 anos no futuro, o seu cérebro estava naquele momento presente. E para descansar, para você conseguir descansar a mente, é muito importante que você esteja no momento presente. Que você não esteja pensando em 500 coisas que você precisa fazer. Amanhã, depois de amanhã, semana que vem. É muito importante. Outro ponto é ter momentos para não fazer absolutamente nada. Tem momentos que eu e minha esposa, a gente tá junto e a gente fica na cama, não tá lendo, a gente tá conversando, trocando ideia um com o outro. E tem momentos, às vezes, que eu fico parado aqui pensando, usando da minha mente. O Cal Newport, que eu citei no começo, ele dá um exemplo que é a caminhada para resolver problema. Que é tipo assim, ele tá com um problema grande, ele vai caminhar, não leva nada, e fica pensando naquele problema, matutando naquele problema. Porque geralmente quando você tá se forçando a resolver algo, você tá num ambiente, por exemplo, ambiente de trabalho, é muito difícil que você consiga. E aí ele escolhe não fazer nada e geralmente as melhores ideias vêm quando a gente não tá fazendo nada. Então é importante você ter algum momento para não fazer nada. E não fazer nada não é ficar sentado no sofá mexendo no TikTok. Não é ficar sentado ouvindo alguma coisa. É ficar sentado sem fazer nada. E você não precisa fazer isso por 2 horas. Você pode fazer isso por 15 minutos, tudo bem? E por último, eu acho que essa tem sido uma das grandes descobertas de 2025 para mim. O caderninho está até aqui, vou pegar para vocês. O caderninho está até aqui. Que para descansar a sua mente, você precisa limpar a sua mente. Se olhar, hoje eu já escrevi, inclusive, tá aqui. Mas tem vários e vários dias. É quase como um diário, manter um diário, mas não é um diário porque não tem a pretensão de ser um diário. Ele é basicamente um caderno de pensamentos. Eu vou tirando as coisas da minha mente, eu vou limpando a minha mente, escrevendo e transportando para ali, porque eu tiro o peso dessas coisas que estão ou me atormentando ou realmente ficam matutando ali na cabeça. Eu coloco elas no papel. Escrever, limpar a sua mente escrevendo. Comece a escrever todo dia, você não precisa fazer. A pessoa que me recomendou começou a fazer, falou pra eu fazer 3 páginas. Cara, eu escrevo 1 página por dia, eu vou escrever com 1 página. Quando eu tiver bom o suficiente, eu vou aumento pra 2, pra 3. Escreva um parágrafo, que seja 5 linhas. Mas geralmente você vai perceber que isso flui. Você tem algo na cabeça e você consegue tirar. Você consegue relaxar mais, descansar mais na sua mente. Se você quer aprender como que eu tenho feito isso, eu fiz um outro vídeo aqui que tá aparecendo aqui na tela, em que eu mostro como que eu tenho usado esses cadernos, esse e outros cadernos, para poder limpar minha mente, ser menos ansioso e ficar mais tranquilo. Clica aqui, vai lá assistir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Implemente aos poucos as coisas que você aprendeu. E até a próxima. The Resurrecting King.